formas congruentes, certo? Por exemplo, eu cliquei Shift, certo? Perceba que não está vindo um retângulo de medida aleatória, está vindo um retângulo, no caso, quadrado, né? Porque ele está mantendo a proporção, certo? Aqui pode deixar esse verde mesmo, tá? Que eu tô fazendo. Ele ainda pegou a cor desse retângulo que eu fiz aqui embaixo, certo? E assim, por exemplo, se eu não tivesse apertado Shift, ele iria criar um retângulo, certo? Com medidas aleatórias, de base e altura, não aleatórias, mas tipo, o que é que eu posso fazer? Mesmo eu criando esse retângulo aqui aleatório, né? Uma vez que ele esteja selecionado, né? Você pode determinar, né? Nessa aba aqui de transformar a altura e a largura, né? Que ele tá de largura, né? Ele tá de 332 pixels e altura de 48 pixels, né? Na verdade não é largura, é comprimento, né? Aqui na horizontal, né? Então se eu quisesse reduzir isso aqui para 132, né? Então você pode ver que ele reduziu a outra medida, ainda é um retângulo, certo? Só que ele reduziu a medida proporcionalmente, entendeu? Ele tentou manter a proporção do retângulo, tá? Agora se eu fizesse esse alongamento horizontal, né? E aumentasse já essa medida aqui, por exemplo, para 150, ele vai também manter a proporção que eu já estabeleci quando eu, não a primeira, né, que eu fiz, mas quando eu alonguei mais para horizontal. Ele tenta manter, ele tenta não, ele mantém, na verdade, a proporção, certo? Agora, mesma coisa aqui, por exemplo, foi elipse, né, também. Elipse, toda circunferência é uma elipse, né? Então, assim, por exemplo, se eu puxar sem apertar o Shift, né, ele vai gerar uma elipse no geral. Eu não tenho garantia que isso é uma circunferência, entendeu? Isso é uma elipse no geral. Agora, se eu aperto o Shift, ele vai. Agora eu tenho uma garantia que isso aqui é uma circunferência, entendeu? Outra coisa é que, por exemplo, agora se eu apertar o Alt, certo? Eu vou criar. Deixa eu só tirar essas formas aqui que estão sujando um pouco. Aperto o Shift, seleciono mais de um e tiro, né? Dá isso aqui para cá. Pronto. Aperto o Alt, ó. Opa, tem que apertar aqui, pronto. Aperto o Alt, ó. Perceba a diferença, ó. Ó, aqui, ó, apertando o Alt, certo? Ó, gerando essa elipse, perdão, e sem apertar o Alt, ó. Qual é a diferença, ó? A diferença é que, ó, quando você aperta o Alt, você gera essa figura geométrica a partir do seu centro, certo? Beleza? Agora, quando você gera essa figura geométrica, certo? Sem apertar no Alt, você vai gerar ela de uma das bordas, certo? Aqui, ó, de uma das bordas. O centro ele vai se movimentando. Ele não fica fixo, né? Entendeu? Ele vai se movimentando de acordo com o que você vai mexendo no seu mouse, tá? Então você também pode fazer a combinação. Você é só apertar o Alt e o Shift, certo? Eu vou gerar uma circunferência nesse caso e a partir do centro dela. Aqui, ó, uma circunferência a partir do centro. E fica fixo, né? Então, pô, se eu quero a vantagem de criar neste ponto aqui e não quero sair desse, porque se eu criar assim, vai sair desse, entendeu? Então, eu quero criar nesse ponto exatamente onde está. E é uma circunferência. Alt, Shift e pronto, criou. Beleza? Agora, por fim, né, assim, só explorando mais, quando eu quero um polígono, via de regra, tá aqui, ele criou um hexágono, né? Mas eu quero cair, né? Eu continuo clicando aqui, eu tô clicando no botão direito, perdão, no botão esquerdo, e eu quero reduzir para um pentágono. Aí não tem as setinhas aqui do notebook ou do computador. Apertando a setinha para baixo, eu reduzi para um pentágono. Para baixo de novo, quadrado, para baixo de novo, triângulo, e aí já não dá mais. Ó. Eu tento apertar porque, pô, depois daí é só dois segmentos de reto, não tem mais uma figura fechada, né? Aí se eu quero aumentar, setinha para cima. Aumentando, 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 ó. Inclusive, ó, vai ficando cada vez mais próximo de uma circunferência, né? Enfim, mesma coisa, essa ideia é parecida, além dessas poligonais aqui, né? Para um. Sim, só outra coisa é que, tipo, vai valendo, por exemplo, aqui, ó, eu gerei, ó, o centro ele não fica fixo, certo? Se apertar o Shift, né, ó, o centro tá fixo, beleza? Full Alt também, ó, Full Alt. O Alt não muda muito nesse caso, porque nessa ferramenta você já vai gerar um polígono regular, certo? Já é pré-estabelecido que vai ser um polígono regular, então o Alt nesse caso já não tem tanta diferença, tá? Agora, por fim, só esse aqui que é o ferramenta estrela, né? Que aqui eu vejo uma estrela de 5 pontas, mas é o mesmo princípio, ó, se eu apertar no seu teclado, setinha para baixo, ele vai cair para 4, aí cai para 3 que seria um triângulo, né? Mesma coisa, ó, aumentando, 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 ó, setinha para cima, eu tô aumentando o número digamos assim, dentes da estrela, não sei dizer se pontas, na verdade, pontas da estrela.
E a mesma coisa, o mesmo princípio, né, se você apertar Shift ele vai zerar do centro, beleza? O Alt também. Pronto. O Alt, ó, aqui faz a diferença, é que ele meio que obriga a meio que a estrela ter as pontas quase que iguais, né? Deixa eu ver aqui outra coisa. Aí, você apertar Alt, ó, você vai seguir nessa proporção. Aparentemente não tem tanta diferença no Alt não, certo? Vai ser basicamente a mesma coisa, porque também nessa ferramenta, as estrelas têm pontas praticamente do mesmo tamanho, tá? Por último aqui, como na questão da ferramenta para gerar essas figuras geométricas, certo? Tem a ferramenta Clarão, certo? Que ela meio que imita aquele efeito que surge quando a luz bate em lentes de câmera ou de câmera de filmagem, câmera de tirar foto, certo? E, tipo, basicamente, né, ela vai criar esse efeito aqui, certo? Que você pode estender para cá, certo? Vendo essa imagenzinha aqui, ó, que pode criar outros focos, né, ó. Tipo, isso aqui você pode manipular, né, para que fique um aspecto mais natural, certo? Vou voltar aqui para fazer novamente. Ah, outras coisas importantes que a gente pode falar também é sobre um pouco mais das formas no geral, certo? Eu vou selecionar aqui tudo de uma vez para eu apagar, tá? Aí eu aperto Shift, eu seleciono aqui, aí aqui de novo, aqui. Pronto. A partir do Shift, cliquei todas elas, selecionei tudo, vou apagar tudo, é só deletar. Pá. Beleza, até aqui a arte board limpa, certo? Agora eu vou criar, né, uma ferramenta retângulo aqui, certo? E eu vou, sei lá, vou deixar a borda verde, por exemplo. E eu quero aumentar essa borda para 10, tá? Pronto, aqui, ó. Eu quero, sei lá, mostrar para vocês, basicamente eu tenho essa superfície. É claro que, pô, eu tenho a mesma ferramenta aqui, certo? Aqui, pronto. E eu gostaria de criar um retângulo com as pontas arredondadas, né? Ó, aqui, ó, já criei. Já tem essa função, né? Mas e se eu quiser criar uma curva bem. Essas curvas são por padrão, né? No Illustrator, certo? Mas se eu quisesse gerar uma curva diferente, entendeu? Tipo, ó, eu posso clicar aqui na ferramenta de seleção direta, né? Aqui, eu clico na âncora, né? E posso, ó, já, entendeu? Fazer uma forma diferente, entendeu? Pronto, tinha uma forma, digamos assim, padrão, né, do retângulo, né, e eu já posso modificar. E se eu clicar, não com essa ferramenta, mas com essa outra aqui, ó, que é a ferramenta de ponto de ancoragem, né, eu posso criar uma alça, né, aqui, ó, já criei uma alça, certo? Para deixar mais curva, ó. Pronto. Beleza? Ó, então percebe que eu tinha um retângulo, né? Aí agora eu manipulando os nós, né? Ou âncoras, eu mudei o path, né? Eu mudei o caminho, certo? Seja pela de seleção direta, que eu selecionei cada ponto e fui mudando, né? Para ficar deixar de ser um retângulo, virar um outro tipo de quadrilátero, né? Ou eu posso pegar essa ferramenta de ponto de ancoragem, né? Para você criar essa alça, né? Que são esses segmentos aqui que vai formando já a curva, tá? Você pode fazer isso também. Aí, né, lembrando, né, se você apertar Ctrl Z, vai voltar tudo no mesmo canto, né? É, outra coisa interessante que eu posso mostrar aqui para vocês é que se eu quiser, aqui na ferramenta borracha, né, ter essa tesoura, eu posso selecionar dois pontos aqui, certo? E criar basicamente esses dois pontos para meio que eles serem apagados, entendeu? Aqui, ó. Eu cortei, eu criei dois pontos e criei esse segmento novo. Se eu apertar aqui, ó, percebe que se eu selecionar o resto do corpo, ó, ele meio que separou dessa outra região aqui, entendeu? Posso clicar, né, fechar. E se eu clicar aqui em cima desse contorno, o que eu posso fazer, né, por exemplo, aqui em traçado, né, eu posso criar, né, cantos diferentes, né, posso criar cantos arredondados, né. Deixa eu ver aqui. Pronto, no caso, a borda que eu cortei ficou arredondada, né. Mas selecionando aqui traçado, eu tenho outras opções, né, ó. O canto também fica arredondado, entendeu? Deixa eu clicar aqui de novo. Traçado. Pronto, ó, já ficou, os corners ficaram, né, arredondados. Ou eles ficaram, a junção de bisseção, acho, bicel, entendeu? Ó, já ficaram aqui, esses cantos, né, esses corners, né, sem a ponta, né, assim.
E assim vai, entendeu? Eu tenho várias opções, né, pra voltar aqui ao normal, né, aqui pra esse aqui, e assim vai, ó, beleza? Eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Outra coisa é que se eu tenho esse objeto, por exemplo, selecionado, e eu quero que ele vá pra esquerda, eu pô, tenho aqui ele na esquerda, eu posso só mexer com o mouse pra ele ir pra esquerda, entendeu? Mas se eu quiser um ajuste fino, né, só para a esquerda, eu posso apertar no botão, na seta aqui do seu teclado, né, para a esquerda, por exemplo. Eu vou apertando, ó, perceba que ele está indo para a esquerda. Se eu apertar de forma, sem parar, né, se eu pressionar e não tirar o dedo, ele vai caminhando, entendeu. Mesma coisa, para cima, ele vai para cima, para baixo, ele vai para baixo, pra direita, ele vai para direita, entendeu. Só se eu estou pressionando, agora se eu der só um clique, ó, ele vai, assim, ó, pá, pá, ele está indo para baixo, pá, 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 beleza? Outra coisa também